Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento e hoje nós daremos sequência ao nosso curso básico de PHP. Pessoal, na última aula nós vimos o conceito de função, então nós finalizamos os nossos exemplos de funções mostrando para vocês que é possível chamar uma função de outro arquivo desde que nós utilizemos o comando de include para poder incluir o arquivo que contém a nossa função que nós estamos chamando dentro desse arquivo externo. E hoje nós estaremos vendo sobre o conceito de try-catch aqui dentro da linguagem de programação PHP. Então, para isso, nós estaremos fazendo a criação de um novo arquivo, vou chamar de exceção.php, e dentro desse arquivo eu vou criar as super tags, e aqui a gente vai estar fazendo um comentário em blocos, pessoal. Então, dentro do try-catch ele nos permite tratar exceções, pessoal, ou seja, a gente consegue lançar um erro e capturar esse erro para estar mostrando para o usuário que uma determinada operação ela é passível de erro. Então, a gente consegue pegar esse erro e tratar dentro do comando try-catch. Então, a gente vai ter três comandos principais, ou três blocos, né? O try a gente pode considerar um bloco. Então, a gente vai ter o bloco try, o bloco catch e o comando throw, certo? O bloco try, pessoal, ele vai conter o código que nós desejamos executar. O código que desejamos executar. E esse código, sim, ele é possível de erros, né, pessoal? Então, dependendo do que nós estamos fazendo dentro do nosso código, algumas coisas elas podem lançar erros. Então, o código que nós queremos executar, ele vai ficar sempre dentro do bloco try. O bloco catch ele vai capturar as exceções, os erros, né, que são lançadas pelo bloco try. Então, é aqui dentro que nós vamos capturar essas exceções. E o comando throw ele nos permite lançar exceções personalizadas, né? Se a gente quiser mostrar uma mensagem mais otimizada para o usuário. Então, o exemplo que eu vou estar fazendo com vocês aqui hoje, pessoal, é de manipulação matemática. A gente vai estar fazendo um exemplo para tratar um erro, por exemplo, de divisão por zero. A gente sabe que dentro da matemática, a divisão por zero é uma operação inexistente, mas a gente pode fazer um exemplo aqui de tentar executar uma divisão dessa e capturar esse erro através do bloco catch e também usar o comando throw para personalizar melhor essa exceção que vai acontecer advindo desse erro aí de divisão por zero. E para fazer esse exemplo, pessoal, eu vou estar utilizando também o conceito de função que nós aprendemos nas duas últimas aulas. Então, eu vou criar uma função e dentro dessa função a gente vai estar utilizando o comando de try-catch. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Então, nós vamos criar essa função. Essa função será para dividir dois números. Eu vou chamar essa função de dividir. Dentro dessa função, galera, nós vamos passar dois parâmetros, o dividendo e o divisor. Eu vou passar o dividendo e o divisor. E aqui dentro nós estaremos criando o nosso bloco try. Então, dentro do try, a gente precisa tentar fazer o código que a gente quer executar, né, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Tenta realizar a divisão aqui dentro. E a gente vai fazer aqui dentro o if para tentar essa divisão. Então, a gente vai pegar aqui, se o divisor ele for igual a zero, a gente vai mostrar dentro do comando throw uma mensagem personalizada, pessoal. Throw new exception. Eu vou lançar uma nova exceção e eu vou colocar aqui dentro uma mensagem personalizada para o usuário, pessoal. Então, vou colocar aqui divisão por zero não é permitida.
Ao invés de aparecer aquele monte de erro em inglês, ele vai estar aparecendo uma mensagem personalizada para o usuário, certo? E aqui fora do if, pessoal, a gente vai estar fazendo a divisão. Não a divisão por zero, mas vamos supor que o divisor não seja zero, o divisor seja um outro valor. Então, se não for zero, ele vai estar fazendo a divisão para nós aí. Então, nesse caso, eu vou estar fazendo aqui dentro do resultado o dividendo dividido pelo divisor. Nesse caso, ele vai deixar fazer. Ele só vai lançar a exceção, ele só vai lançar aqui esse throw new exception se o divisor for igual a zero. Então, ele não vai permitir a divisão por zero. E depois a gente pode fazer um return desse resultado. Função com retorno. Como nós estamos utilizando o try, pessoal, a gente vai estar capturando a exceção lançada. A exceção lançada é, se o divisor for igual a zero, ele vai estar lançando esse erro aqui, ó, divisão por zero não é permitida. Então, a gente precisa capturar essa exceção através do comando catch. O comando catch também é um bloco, e aqui a gente vai passar a classe exception. Eu posso criar uma variável chamada e. Então, esse comando aqui, pessoal, ele vai capturar a exceção lançada. Qual a exceção lançada, pessoal? Essa aqui, certo? Essa aqui está sendo uma exceção de divisão por zero. A gente pode até colocar um comentário aqui também para ficar mais fácil, galera. Então, esse comando ele vai lança exceção caso o divisor seja zero. Ok? Se o divisor for zero, então ele vai lançar essa exceção e esse catch vai estar capturando essa exceção que foi lançada aqui nesse momento. E aí nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Aqui dentro do catch, nós vamos mostrar o nosso erro. E vou concatenar com a minha variável da classe exception, que é a e. Então, nós vamos chamar um método chamado getMessage. E vai mostrar a mensagem que nós colocamos aqui no throw new exception. Então, aqui nós estamos tratando o erro. Podemos colocar um comentário aqui, ó. Trata o erro de divisão por zero. Nesse caso, nós vamos retornar vazio, certo? Só vai retornar resultado se tiver resultado. Se ele capturar a exceção, ele não vai retornar nada, porque essa divisão ela não é permitida. Feito isso, pessoal, a nossa função dividir está pronta. E fora da função, agora nós precisamos exemplificar o uso do try-catch. Então, agora nós vamos colocar aqui embaixo exemplos de uso. Pessoal, então aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada resultado div, ou seja, o resultado da divisão, e vou estar passando aqui a chamada da função. Eu vou estar passando aqui, por exemplo, o 10 e o 2. E aqui embaixo a gente coloca o resultado. Lembra, né, galera? Quando a gente cria a função com retorno, aqui na chamada da função, nós precisamos ter o comando echo para poder mostrar na tela. Então, vou fazer o seguinte, resultado da divisão, e eu vou concatenar com essa variável que está recebendo a chamada da função, o resultado div. Ok? Agora, nós vamos testar, pessoal. Reparem, né? A gente está enviando para a chamada da função o dividendo 10 e o divisor 2. Galera, como o divisor não é zero, ele não vai capturar exceção nenhuma, tá? Então, ele vai deixar fazer essa divisão, ele vai pegar aqui 10 e dividir por 2 e vai retornar para nós o resultado dessa divisão, certo? Então, nós vamos lá no nosso navegador, vou atualizar, vou clicar aqui no exceção.php e ele mostra o resultado da divisão é 5, né? Se a gente divide 10 por 2, o resultado é 5. Então, não lançou exceção nenhuma, funcionou corretamente porque o divisor não é zero, ok, pessoal? Mas agora a gente vai estar fazendo um exemplo com o divisor zero. Eu vou estar pulando uma linha
pular 2, na verdade. E agora, para a variável de resultado? Vou criar uma variável diferente, viu, pessoal? Vou criar de resultado div 0. E vou passar na chamada da função o 10 e o divisor agora é 0. Então, a operação não é permitida. E aí a gente pode mostrar também o resultado dessa divisão. Resultado da divisão, a gente chama essa variável resultado div 0, certo? Então, agora sim, ele lança a exceção, né, galera? Porque o divisor é 0. Nós estamos mandando dividendo 2 e o divisor 0. Ele vai lançar essa exceção com essa mensagem de divisão por 0 não é permitida. Quando ele lançar, o catch captura essa exceção lançada e vai tratar esse erro, pessoal. Então, ele vai mostrar que o erro é esse erro aqui, ó, divisão por 0 não é permitida e o retorno é null, não retorna resultado da divisão. Então, vamos atualizar. Olha aí, pessoal. Ele dá o erro. Erro. Divisão por 0 não é permitida. Resultado da divisão ele deixa nulo, certo? A gente pode até retornar aqui outra coisa. Retorna aqui, por exemplo, o null dentro de um texto aqui para ele mostrar alguma coisa lá na tela para nós. Olha aí, ó. Ele retorna null, vazio, ok? Porque ele deu erro, certo, pessoal? Essa divisão ela não é permitida dentro da matemática. Então, o try-catch ele é muito interessante nesses casos onde o código que nós estamos tentando executar ele é passível de algum erro e esse erro ele pode ser capturado, a gente pode lançar uma exceção personalizada, como nós vimos aqui no código que nós exemplificamos hoje para vocês, ok? Então é isso que eu gostaria de ter mostrado para vocês hoje e aguardo vocês até a nossa próxima aula, pessoal. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.